Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Passarela do Samba, Império Serrano vence no Carnaval de São Luís. Recuperação, Rosiana Sarney retorna ao Maranhão após alta hospitalar. Santa Luzia do Tide, mulher é presa em flagrante por sequestro de 2 crianças. UFMA, Superintendência de Infraestrutura, informa que prédios afetados por transformador danificado retomam atividades presenciais nesta quinta. No esporte, IAP vence Interporto e avança para a segunda fase da Copa do Brasil Sub-17. São Luís cedia a terceira etapa do circuito Self-Run. Imperatriz anuncia a contratação dos zagueiros Arthur Potiguar e Vinícius Silva. Em comentário musical, Gilberto Mineiro apresenta o pianista Didinho Haddad. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o sistema de transporte público de São Luís. A gente vai conversar com o diretor jurídico do SET, o Sindicato das Empresas de Transporte, Benedito Mamed. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos, bom dia Mayra Nogueira. Um ótimo dia, Adalberto Júnior, bom dia também aos ouvintes que estão aí sintonizados no Jornal Rádio Universidade. 7h16 agora. Hoje, Mayra Nogueira, quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026. Hoje é o Dia Internacional do Implante Coclear, que no ouvido, ou ouvido biônico, né, também conhecido como ouvido biônico, é um dispositivo eletrônico que restaura a audição. E hoje também é dia da criação do Ministério das Comunicações. Dia da blusa rosa. Dia de comer bem. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106. 7h17, agora vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Acompanhe com a gente, www.universidadefm.ufma.br. Você também pode acompanhar diretamente no YouTube, Universidade FM 106, ou no aplicativo que você pode baixar no nosso site. Aqui a gente já tem o Imparcial. Em meio à investigação no STF, deputado estadual Edson Araújo vai depor na CPMI do INSS. O deputado estadual maranhense Edson Araújo vive a fase mais delicada da trajetória política após ser expulso do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e se tornar alvo de investigação no Supremo Tribunal Federal, na CPMI do INSS. Investigado na operação Sem Desconto da Polícia Federal, ele é acusado de envolvimento em fraudes com descontos ilegais em benefícios previdenciários, com movimentações financeiras milionárias consideradas incompatíveis com a renda dele, incluindo repasses da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. Por decisão do ministro André Mendonça, foram impostas medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e restrições de contato, inclusive, com o deputado federal Duarte Júnior, né, que foi vítima, aí, no caso, de agressões verbais e ameaças. É isso aí, a coisa está complicada. Aqui, continuando, né, Mayra Nogueira, aqui em O Imparcial, entrevista, melhores escolas, formação integral é o trunfo, né, do Upauaçu, Escola Upauaçu. Dragões da Madre Deus, vence desfile de blocos organizados, Escola Império Serrano conquista título inédito e é campeã do Carnaval de São Luís 2026. Detalhes daqui a pouquinho com Borges Júnior sobre essa informação. Mayra Nogueira, a gente traz agora destaque do Jornal Pequeno, que nesta quarta-feira, dia 25 de fevereiro
de 2026 tem como destaque... A arrecadação de impostos federais alcança o maior nível desde 2011. Polícia Federal cumpre mandados em investigação sobre suspeita de fraude de 7 milhões em Timbiras. Durante a ação, os policiais federais apreenderam 122 mil em espécie, Adalberto. A Polícia Federal deflagrou nas primeiras horas desta terça-feira, dia 24, a Operação Pedras Frias para aprofundar investigações sobre um possível esquema de fraude em licitação no município de Timbiras. As investigações apuram a contratação de empresa para fornecimento de material de expediente com uso de recursos federais vinculados a áreas essenciais da administração pública. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região nos municípios de São Luís e Timbiras. É isso aí. Aí com a tornozeleira eletrônica, Edson Araújo tem depoimento marcado na CPMI do INSS. Sessão solene homenageia os 191 anos de instalação da Assembleia Legislativa. E para finalizar, Mayra... Como a Selic impacta pequenas empresas no Maranhão em 2026. Governo estuda a viabilidade de tarifa zero no transporte público. Conta de luz pode subir, né, Adalberto, até 7,95% em 2026. E STF e Congresso fecham um acordo para limitar benefícios acima do teto nos 3 poderes. Esses são os destaques do Jornal Pequeno, fechando assim os destaques, manchetes, também dos principais impressos locais. 7h21 agora. Mayra Nogueira mandando um alô aqui rapidinho, tá? Para Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, lá no Turu, em família, aqui acompanhando o Jornal Rádio Universidade. Também Johnny Ribeiro, né? E Maria Fernanda, estamos aqui, né? Pai e filha, acompanhando o Jornal Rádio Universidade. O Jornal Rádio Universidade é família, né? Muito obrigado pela presença de todos. 7h22. Agora vamos para o trânsito, Mayra. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E vamos às informações do trânsito, começando com Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, você que segue com a gente nesta quarta-feira, informações Avenida Santos Dumont, onde o fluxo mais intenso neste momento, ele é registrado no acesso a Casimiro Júnior, no Anil. Nesse acesso, a gente lembra, há um conjunto semafórico nessa altura da via, onde há também um posto de saúde, somada a quantidade de veículos nesse sentido, nesse horário, também ao conjunto semafórico. Às vezes, a retenção por conta aí dessa situação, que acaba deixando o fluxo mais lento nesse sentido, nesse trecho, mas neste caso, somente por conta desses fatores, aí levando em conta o conjunto semafórico e também a quantidade de veículos para acessar da Santos Dumont a Casimiro Júnior. Mas segue sem intercorrências que fujam aí da normalidade para o horário do que acontece normalmente ao longo da semana nessa via. Nessa mesma altura da Avenida Santos Dumont, mas no sentido contrário, o fluxo ele é um pouco melhor, mas lembrando que nessa via há obras na altura do bairro Pirapora e mediações do bairro Pirapora, o que acaba comprometendo também o fluxo nessa região. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Obrigado, Borges. Aqui no Waze.com, pelo mapa, a gente confere, né? Retenção de trânsito na estrada de Ribamar, neste momento. Também aqui a estrada da Maioba, né? Trecho bastante demandado neste momento, com retenção de trânsito também, assim como ali, qual é essa avenida? Qual é essa rua aqui, meu Deus? Tem batida, né? Na General Arthur Carvalho, 2 acidentes na General Arthur Carvalho, a coisa está complicada por lá, viu? O trânsito com muita retenção de trânsito por conta justamente também, né, piorando, né, 2 acidentes na General Arthur Carvalho, que dá acesso ali ao Anil, né, ali ao Anil. 7h24 agora. Se você quiser mandar informações também, mande mensagem 992 17 26 47 é o nosso WhatsApp. Mayra Nogueira. Notícias da cidade. Trazendo Borges. Borges, vamos começar falando sobre a passarela do samba, né? O Império Serrano venceu o Carnaval de São Luís, isso, escolas de samba, né?
Adalberto, os vencedores do Carnaval de Passarela 2026 foram conhecidos na tarde dessa terça-feira, tarde de ontem. A apuração acontecida no Teatro da Cidade. 10 agremiações estavam na disputa entre as escolas de samba. 3 jurados avaliaram 9 quesitos: enredo, mestre-sala e porta-bandeira, alegorias e adereços, bateria e fantasia, ainda evolução e conjunto, samba-enredo, comissão de frente e harmonia. Conhecidos pontos somados nesses quesitos, a Escola Império Serrano foi a vencedora, a grande vencedora do Carnaval de Passarela 2026 em São Luís, somando 179,70 pontos. A agremiação que levou para a passarela do samba Chico Coimbra o enredo sobre a preservação dos mangues, conquistando então o título inédito para a escola do bairro do Monte Castelo. Em segundo lugar ficou a turma da Mangueira, com 179,60 pontos, e em terceiro a Flor do Samba, somando 179,60 pontos. Já entre os blocos tradicionais, o Grupo A, o vencedor foi o Cambalacho do Ritmo, que alcançou a pontuação máxima, somou 150 pontos. As agremiações elas foram avaliadas por uma comissão de 5 jurados, que levou em conta aí os seguintes quesitos: fantasia, ritmo, evolução, letra e melodia. E o vencedor, o bloco Cambalacho do Ritmo, que é do bairro do Anjo da Guarda e tem 40 anos de fundação. Em segundo lugar, ficou os Indomáveis, com 149,90 pontos, e os Apaixonados em terceiro, com 149,80 pontos. Foram rebaixados para o Grupo B. Em 2027, os blocos Guerreiros do Ritmo, a Vinagreira Show e os Coringas. E entre os integrantes dos blocos tradicionais do Grupo B, o bloco tradicional Show Feras foi o campeão, somou 250 pontos possíveis, a pontuação máxima, conquista que assegurou aí o acesso ao Grupo A. O bloco, então, desfila no Carnaval de 2027, conseguiu, então, o acesso para o grupo. E, em segundo lugar, ficou os Gladiadores, com 249,70 pontos. Em terceiro, os Reis da Liberdade, 249,25 pontos. Portanto, então, esse é o resultado do Carnaval de Passarela de São Luís 2026. A Escola Império Serrano, grande vencedora entre as escolas, levando para a avenida a questão dos manguezais. Adalberto, Mayra. É isso aí, um tema importantíssimo, né? Tá aí a valorização também por conta desse tema, né? Que bom. 7h27 agora, né? Parabenizando também a Rádio Universidade, claro, que esteve nessa transmissão, né? Direto lá da passarela do samba Chico Coimbra, através dessa parceria com a FM Alô Maranhão, né? Foi tudo bacana, foi muito bom, né? E, enfim, ano que vem, de novo, né? Mais um carnaval aqui em São Luís. 7h28, Mayra Nogueira. Borges, falando agora sobre a recuperação de Rosiana Sarney, que retorna ao Maranhão após alta hospitalar. A ex-governadora do Maranhão e deputada federal Rosiana Sarney, do MDB, foi submetida a uma cirurgia no dia 10 de fevereiro, procedimento para retirada de um tumor. A cirurgia ela foi realizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Rosiana seguiu se recuperando bem após receber essa cirurgia. Então, após receber a alta hospitalar, chegou a São Luís nessa terça-feira, 24 de fevereiro. Por aqui, na capital maranhense, deve ficar por 15 dias. Depois, volta a São Paulo, onde vai seguir em processo de recuperação, vai dar continuidade ao tratamento. A gente lembra, em agosto de 2025, agosto do ano passado, Rosiana Sarney ela foi diagnosticada com câncer de mama, patologia do tipo triplo negativo, que foi aí verificada em meio a consultas, exames de rotina. Adalberto, Mayra. Borges, mudando de assunto, né? E um assunto que, vez por outra, é abordado, né? Não só aqui, pela grande mídia, enfim, é uma problemática, né? E por conta disso, justamente, é problematizado também pelas mídias, né? Que é desaparecimento de crianças, especificamente sequestro de crianças, né? E agora, o mais recente caso é em Santa Luzia do Tide, mas uma mulher foi presa em flagrante, justamente por sequestro de 2 crianças, não foi isso?
Isso, Adalberto, prisão em flagrante efetuada pela Polícia Civil do Maranhão. A mulher suspeita de sequestrar e manter em cárcere privado 2 crianças, fato registrado no município de Santa Luzia do Tige. Ela foi detida na noite do dia 23, segunda-feira. O caso veio à tona após a mãe das vítimas, das crianças, ela denunciou a polícia, ela informou a polícia que seus 2 filhos, eles tinham sido levados sem a autorização dela por uma mulher que era conhecida da família. Era uma criança de 3 anos e um bebê de apenas 10 meses, informações essas que foram repassadas pela polícia. Durante, então, a abordagem a essa mulher, a suspeita informou que teria levado os menores, as suas crianças, porque acreditava que eles estariam sendo vítimas de maus tratos, o que a polícia não acreditou. A mulher, então, recebeu voz de prisão no local e foi conduzida à delegacia. Após toda essa situação, as crianças elas foram devolvidas à mãe, foram devolvidas em segurança. Após, então, a conclusão dos trâmites legais na esfera referente à questão policial, o caso vai ser encaminhado ao Poder Judiciário. Adalberto, Mayra. Mayra Nogueira. Vamos falar agora, Borges, sobre a UFMA. A Superintendência de Infraestrutura informa que os prédios afetados por transformador danificado retomam atividades presenciais ainda nesta quinta-feira. Mayra, na segunda-feira, dia 23 de fevereiro, ocorreu a queima de um transformador na UFMA, Campo São Luís. Ele é responsável pelo fornecimento de energia elétrica aos prédios do EGTIC, Castelão, Sinfra e Reitoria. Desde o ocorrido, as equipes técnicas estão atuando de forma ininterrupta para solucionar o problema, também restabelecer aí o fornecimento de energia com a maior brevidade possível, tudo com atenção à segurança, também à normalização das atividades nos locais afetados. Previsão de retorno do fornecimento de energia elétrica seria esta quarta-feira, 25 de fevereiro, seria o dia de hoje. Previsão para que o serviço fosse completamente restabelecido. Enquanto isso, as atividades administrativas e institucionais nos prédios afetados ocorrem de forma remota, mas essa previsão ela foi revista e a Sinfra agora informa que o expediente presencial dos prédios da EGTIC, Castelão, Sinfra e Reitoria foram atingidos aí pelo transformador danificado, vão retomar nesta quinta-feira, no dia de amanhã, dia 26 de fevereiro, voltam a atender presencialmente, voltando então à normalidade. Outras informações sobre a UFMA, Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas por meio do site da instituição, que é o portal padrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Muito obrigado, Borges. 7h33 agora. Mayra Nogueira no segundo bloco. A gente tem aqui no Jornal Rádio Universidade Esporte. IAP vence Interporto e avança para a segunda fase da Copa do Brasil Sub-17. São Luís cedia a terceira etapa do circuito Self-Run. Imperatriz anuncia a contratação dos zagueiros Arthur Potiguar e Vinícius Silva. Em comentário musical, Gilberto Mineiro apresenta o pianista Didinho Haddad. Tem Rádio Opinião, entrevista sobre o sistema de transporte público de São Luís. A gente vai conversar com o diretor jurídico do SET, o Sindicato das Empresas de Transporte, Benedito Mamed. Não sai daí, a gente volta com as manchetes nacionais e também a previsão do tempo. 7h33 agora. Mayra Nogueira. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos: Direito, Estética e Cosmética, Administração, Recursos Humanos e Gestão Hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora.
Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Aposentado, aposentada, você não perdeu seu valor e o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca, educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. 7 horas 36 minutos agora, aqui em São Luís, trazendo uma informação rápida aqui do Núcleo de Telesaúde da Universidade Federal do Maranhão, que transmite web palestra hoje sobre o uso do questionário de suspeição de hanseníase. Nesta quarta-feira, dia 25, às 3 da tarde, o NTS-UFMA transmite a web palestra sobre oportunidade de busca ativa, uso do questionário de suspeição de hanseníase. Hanseníase, que é uma doença infecciosa causada por bactéria, transmitida através de gotículas de saliva, também tosse, espirro, podendo causar a perda de funções sensíveis e motoras. Por isso, esse uso do questionário de suspeição de hanseníase é uma importante ferramenta para a busca ativa e também o diagnóstico precoce, contribuindo para o início rápido do tratamento e também prevenção de sequelas. Hoje, a palestrante é Carlile Baldez Cunha, que é técnica do programa de hanseníase. A mediação fica a cargo de Shirlene Oliveira Vieira Matos, que é fisioterapeuta com experiência em epidemiologia, com foco no programa de hanseníase há mais de 10 anos. E se você que é profissional de saúde, né, estudante, ou então ficou interessado no tema, está convidado, né, a participar da web palestra transmitida pelo canal oficial do Telesaúde no YouTube e também na plataforma Conferência Web. É isso, 7 horas 38 minutos. Agora, Mayra Nogueira, vamos para a previsão do tempo. Previsão do tempo Itábua de Maré. Faltando 21 minutos para as 8, nesta quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, São Luís apresenta céu predominantemente nublado, com temperatura de 1 ou 2 tempestades isoladas pela manhã, com cobertura de nuvens em 76% e pressão estável em 30 polegadas. Temperatura atual em 26 graus, sensação térmica similar, UV baixo, índice zero e sem precipitação imediata, típico do período chuvoso equatorial no Maranhão. Adalberto. Mayra Nogueira, agora, tábua de maré neste dia 25, pré-mar, a primeira aconteceu às 0 hora e 36 minutos, com 4,9 metros. A segunda será ao meio-dia e 59, com 5 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu às 6h53, agorinha, né, com 1,5 metro. A segunda será às 7h44 da noite, com 1,4 metro. Notícias do Brasil. Agora as manchetes nacionais. A gente traz Folha de São Paulo, que na manchete destaca: chuvas em Minas Gerais deixam 30 mortos, 39 desaparecidos e devastação. Uma das cidades mais afetadas é Juiz de Fora, onde bombeiros e famílias
buscam soterrados. Temporal supera a média histórica, segundo o IMET, e há previsão de mais chuva. Pelo amor de Deus, né? Agora em estado de São Paulo, Mayra. Trazendo aqui, após novo veto a penduricalhos, STF e Congresso vão criar regra. A decisão suspende pagamentos no Judiciário e Ministério Público. Pois é, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional firmam um acordo para propor regra de transição para penduricalhos e indenizações que resultam em remunerações para servidores públicos acima do teto constitucional de R$ 46 mil. Esse acordo foi feito pelos presidentes do STF, Edson Fachin, do Senado, Davi Alcolumbre e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, em reunião com a presença dos ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino. 7h40, para finalizar, o destaque de O Globo. Na manchete, recursos públicos, STF e Congresso vão criar regra de transição para penduricalhos. Executivo também deve integrar grupo que terá 60 dias para definir novos limites para ganhos acima do teto no funcionalismo. Não é para acontecer, né? Acima do teto, não pode. 7h41 agora. Mayra Nogueira. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. Sete horas 41 agora, Mayra Nogueira, vamos para as informações do esporte. A gente começa falando justamente da capital maranhense, São Luís, que vai sediar a terceira etapa do Circuito Selfie Run, com o objetivo de promover a atividade física coletiva. O evento se torna regional após o sucesso em São Luís e Recife, em Pernambuco, no ano de 2025. Conta com corridas de 15, 10 e 5 quilômetros com 4 etapas. A primeira acontece em Recife no dia 10 de maio, a segunda em Natal, no Rio Grande do Norte, no dia 31 de maio, a terceira aqui em São Luís, dia 22 de novembro, a última em Teresina, Piauí, dia 29 de novembro. A largada é às 5 da manhã no Golden Shopping Calhau. Inscrições no site selfrun.com.br. Mayra, continuando com o IAP, que venceu nos pênaltis o Interporto de Tocantins, na primeira fase da Copa do Brasil, Sub-17. Adalberto, o primeiro gol da partida foi de Don Terry, do Interporto, aos 11 minutos do segundo tempo. Já o IAP empatou aos 47 minutos com o gol de Vitor Manuel. Placar 1-1. Com esse empate, a disputa foi para os pênaltis. O Canário venceu por 3-2. Na segunda fase da competição, o Canário da Ilha enfrenta o Oratório do Amapá. Os jogos de ida e volta pelas oitavas de final acontecem nos dias 3 e 10 de março. Pois é, horário do local ainda não foram confirmados. E para finalizar, Mayra Nogueira, o Imperatriz, né? Ele anunciou a contratação dos zagueiros Arthur Potiguar e do Vinícius Silva. Arthur conta com passagens pelo Fluminense do Piauí, Calcaia do Ceará, Afogados de Pernambuco e do Potiguar, Santa Cruz de Natal e Globo do Rio Grande do Norte. Já Vinícius jogou pelo Amparo de São Paulo, Bagé do Rio Grande do Sul, Gurupi do Tocantins e os times Atlético Operário e Corumbaense do Mato Grosso do Sul. Cavalo de Aço conta com reforço na partida contra o Amazonas, que acontece nesta quarta-feira, portanto, hoje, na segunda fase da Copa do Brasil. E o jogo começa às 7h30 da noite no estádio Frei Epifânio, Imperatriz, a 626 quilômetros da capital. É isso aí, a gente traz os resultados também. Lembrando que a gente tem esporte, tá? Sempre ao final da tarde, às 5 horas da tarde, tem comentário esportivo, na verdade, boletim esportivo, né? Com comentários também. A redação aqui é de Maiara Cordeiro e hoje, é quarta-feira, tem o quê, Mayra Nogueira? Tem comentário musical. Gilberto Mineiro, né? Gilberto Mineiro fala sobre o pianista Didinho Haddad. Fala aí, Gilberto. Finalizado em 2013 e com mixagem de Ayrton Júnior, o CD Muita Vontade, do pianista paulista de Araraquara, Didinho Haddad, traz canções de nomes famosos, como João Donato, Tom Jobim, Roberto Menescal, Carlos Lira, Vinícius Moraes, entre outros. Que tal um passeio elegante por uma pérola da música brasileira, de Roberto Menescal e Ronaldo Bosco, e Você,
no piano do craque Didinho Haddad. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o Jornal Rádio Universidade. De todo meu, você que cedo entardeceu, você de quem a vida eu sou e sei mais, eu serei você. Um beijo bom de sal em cada tarde vão virar, sorrindo de rindo à luz, você, a paz de céus azuis, você, sereno bem de amor em mim, você, tristeza que eu criei, sonhei você pra mim. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre o sistema de transporte público de São Luís, né? E para isso a gente conversa agora com o diretor jurídico do SET, o Sindicato das Empresas de Transporte de São Luís, Benedito Mamed. Benedito, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, é um prazer estar com vocês e agradeço a oportunidade da gente esclarecer
as dúvidas sobre os sistemas de transporte. Maravilha, maravilha. Vamos falar sobre esse sistema de transporte, não é isso, Benedito? Falando justamente da coisa mais recente, né? Da coisa mais recente, que foi justamente o Ministério Público do Maranhão, por meio da 2ª Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor de São Luís, que instaurou segunda-feira, dia 23, um inquérito civil para apurar possíveis violações aos direitos dos usuários de transporte coletivo urbano daqui da capital. Bem, claro, né, o impacto disso e como vocês, né, do sindicato, receberam essa informação. Olha, é muito importante que o Ministério Público intervenha no processo em função de que as empresas e o gestor municipal, no caso a prefeitura, na pessoa do prefeito, intervenha para que se encontre uma solução para a questão. Então, o Ministério Público do Consumidor, ele tem por obrigação constitucional fiscalizar os direitos do consumidor, que neste caso específico está sendo muito atingido em função do conflito e da crise que está instalada no sistema de transporte. E é uma crise sistêmica, crônica, que não deveria estar acontecendo. Por quê? Porque o serviço de transporte público de massa é o grande vetor de desenvolvimento da cidade. É onde as pessoas deixam seu carro em casa ou motocicleta para utilizar o serviço público. Além disso, ele tem uma função social muito grande, que os estudantes se deslocam nesses ônibus, as pessoas que têm dificuldade de locomoção utilizam os ônibus nesse sentido, além daquelas pessoas que têm o que nós chamamos de gratuidade. São os idosos maiores de 65 anos e de 60 anos, os aposentados, né, as pessoas que têm portadora de necessidades especiais, né? Então, o serviço público, ele atinge essas pessoas. Ele também tem uma outra função muito importante, que é transportar os trabalhadores para as empresas, de uma maneira em geral, também para o governo do estado e para o município. É o ônibus que faz isso. É o transporte público. Pode ser ônibus, pode ser metrô, pode ser VLT, não interessa o meio em si. Mas é importante que esse sistema de transporte ele funcione de forma eficiente, exatamente para atender quem? O comércio e as empresas. A iniciativa privada, ela paga 60% do transporte público. Não é o município quem paga o transporte público. Quem paga o transporte público é a iniciativa privada. São as construtoras, o comércio, os hospitais. São esses funcionários dessas empresas que sustentam o transporte público. E eles também estão sendo os mais atingidos com essa situação de má gestão do transporte. Então, veja bem, quando você fala que o trabalhador não pode pagar a passagem, não pode mesmo. O trabalhador não tem que pagar a passagem. Ele tem que pagar a passagem do trabalhador e o empregador dele. Nós pagamos dos nossos funcionários. Então, a mesma coisa acontece com as outras empresas. Elas que têm que pagar seus trabalhadores. Está na lei do Vale Transporte. Então, quando você ouve a passagem está cara, o trabalhador não pode pagar, isso é uma falácia. Por quê? Porque quem paga a passagem do trabalhador é o empregador. Então, hoje nós temos grandes empresas, Mateus, Equatorial, Assembleia Legislativa, mais alguns órgãos públicos que pagam o transporte para seus funcionários. Sim. Bom, aí você tem um saldo de 10% de pessoas que pagam com tarifa inteira, num cartão que a gente chama hoje de Pague Fácil. Esse cartão nada mais é para servir para o autônomo, aquela pessoa que presta serviço, um pintor, um eletricista, um encanador. Quando essa pessoa vai prestar o serviço na sua casa ou em algum lugar, ele diz assim, olha, meu serviço é tanto e eu vou gastar tanto de passagem. A pessoa paga para ele e ele paga a passagem. Então, nós temos um remanescente ainda de 5% a 3%, que são os desempregados. Então, essas pessoas sofrem com a passagem, porque eles não têm como pagar. Então, essa é a estratificação da passagem hoje. Quem paga a passagem? O estudante e as empresas.
O município entrou com um subsídio para pagar folha. Nós, na verdade, discordamos dessa forma do município entrar para pagar folha de empregados, porque é uma ligação que ele não tem direta com o empregado. Ele tem que pagar a empresa, se for o caso, e a empresa paga o trabalhador. É assim que funciona. Mas, Então, Benedito, prestados esses esclarecimentos, vamos para frente. Desculpe interromper, mas nesse sentido, quem pode determinar esse encaminhamento, né, justamente são as empresas, né? Elas podem escolher o dinheiro que vem da prefeitura ser encaminhado para o trabalhador ou então para o próprio sistema, não é isso? Então, essa coisa de o dinheiro da prefeitura ser específico para pagamento de folha, ele pode ser remanejado ou não? Veja bem, isso aí, na verdade, está errado, está equivocado. A forma é o seguinte, bem claro, e isso que a sociedade tem que aprender a perguntar é o seguinte: qual é o valor da passagem do sistema de transporte? Quanto é o valor da passagem hoje? Essa é a primeira pergunta. Quando você chega ao cálculo dessa passagem, o município ele pode decidir fazer o seguinte: olha, a passagem deu R$7, R$8, R$5, não interessa. Ele vai dizer assim, bom, então eu vou pagar R$2 de subsídio na tarifa, para que o usuário final, que quem é o usuário final? As empresas, os estudantes e os avulsos, aqueles que pagam na catraca. Eles vão pagar R$5. E eu, município ou Estado, vou pagar R$2 de subsídio para a tarifa ficar com modicidade. O que é a modicidade? É incentivar o usuário a utilizar o ônibus, ele não ter aquele gasto a mais, inclusive as próprias empresas também, para não estimular o uso de meios de transportes mais caros, como é o caso da motocicleta, como é o caso do aplicativo. Então, o transporte público ele tem que ter essa atratividade. Mas, como é que a lei manda? A lei manda primeiro, calcula-se a tarifa. Depois de calcular a tarifa, o município decide qual é o valor que ele quer subsidiar. É assim que funciona. Tem outro ponto também. Ele pode escolher não pagar a empresa diretamente para complementar a tarifa. Ele pode pagar uma classe específica, por exemplo, como estudante. O governo do estado decidiu que o estudante da rede pública estadual não vai mais pagar a passagem. Então, o estudante não vai ter como reclamar que a passagem está cara, se ele não paga. Ele está andando, vamos falar assim, de graça. Então, o governo do estado tomou uma decisão excelente, porque muitos pais de família não têm condições de pagar, mesmo sendo meia passagem, o pai tem dificuldade de pagar a passagem, porque a passagem está cara, combustível subiu, o ônibus subiu e o salário subiu. São esses 3 pontos aí principais que encarecem a tarifa, por conta da inflação. Sim. Então, o que ocorre? Você tem pessoas de baixa renda que têm dificuldade de pagar a passagem para o estudante, para o filho. Às vezes a pessoa tem 3 filhos, 2 filhos, 4 filhos. Isso custa para um pai, para uma mãe, R$400 por mês, R$300 por mês. É muito, está muito caro. Então o Estado foi lá e decidiu pagar a passagem do estudante. Foi uma excelente decisão do governador Brandão em pagar a meia passagem para os estudantes. Ou seja, ele empregou o dinheiro público naquele que mais precisa, que é o estudante. Sim. Então, e qual a sugestão, Benedito, para a prefeitura, né? Já que o governo do estado ele fez, enfim, está sendo bem-vinda, né? Como você está elogiando, o que a prefeitura deveria fazer? A prefeitura também deveria, já ocorreu um plebiscito aqui, que o estudante não deve pagar a passagem. Ele tem que pagar a passagem ao município. O município que tem que pagar a passagem do estudante da rede municipal. Por quê? Porque já foi votado. Então, como ele paga de subsídio, vamos falar aí, 6 milhões, 7 milhões, ele pode segregar aí 2, 3 milhões por mês e pagar o estudante
da rede municipal. Não precisa ter essa pressão para ele fazer isso, porque já está lá na lei, já tem um plebiscito. O estudante, história do estudante, como é que se diz? Pagar passagem ainda, entendeu? Sim. Já está decidido via plebiscito essa situação. Certo. Benedito, a gente perdeu o sinal de vídeo, tá? Mas voltou. Ok. A gente já está no limite do tempo, né? Enfim, a gente teria, claro, que desenvolver mais detalhes, né, sobre isso, que é uma situação que acontece em outros estados também, a questão do subsídio, né? Não é só aqui, né? Para as pessoas que de repente pensam que é só aqui que tem subsídio, não é isso. Em outros estados também tem. A gente poderia aprofundar, mas eu preciso perguntar justamente isso aqui, voltando lá para o início, né, da nossa entrevista. O Ministério Público ele pediu informações, documentos, né, sobre todas as linhas do sistema de transporte público, incluindo itinerários, consórcios, concessionárias e frotas, né, as planilhas de custo do serviço, que são importantíssimas também, né, esses valores de subsídio de tarifa pagos de 2021 a 2026, para finalizar, número de novos ônibus introduzidos no sistema no mesmo período, medidas administrativas adotadas pelo município, quanto às falhas da prestação desse serviço, né? Justamente a parte do município, que deveria fiscalizar, essa fiscalização também não é feita. Mas em relação às planilhas de custo, né, essas informações que dá a entender que parece que existe uma certa nebulosidade, né, nesses aspectos. Enfim, como é que vocês recebem isso aí? E, enfim, vocês já foram notificados sobre esse inquérito lá no Ministério Público? Enfim, as informações específicas sobre esse inquérito. Sim, nós já tivemos 2 audiências já no Ministério Público e nós já prestamos as informações. E realmente é nebuloso, sabia? É bem nebuloso. Por que a Prefeitura não apresenta o valor da tarifa? Essa é a pergunta. Quanto é a tarifa de São Luís hoje? Quem tem que dizer? O município. Tem uma lei específica, que é a Lei 3.430, que calcula quanto deve ser o preço da passagem de São Luís. Não é empresário que calcula, não é o município em si que calcula, é uma lei, está lá, a Lei 3.430. Você pode ter empresário A, empresa B, empresa C, empresa pública, empresa privada, isso não interessa. A planilha da lei é que diz quanto é o valor da tarifa. E o município não apresenta esse valor da tarifa. A gente sabe por quê? Porque está defasado. O direito difuso já determinou, doutor Douglas, 3 vezes o município apresentar os valores da tarifa. O Ministério Público do Maranhão já pediu que ele apresente a tarifa, ele não apresenta. No Tribunal Regional do Trabalho também já foi solicitado que ele apresente o preço da tarifa que está na lei, ele não apresenta. Por que ele não apresenta? Por que fica essa nebulosidade? De repente a tarifa está cara, está R$5, a tarifa poderia ser R$3 e não 5. Mas também pode ser R$8 e não 5. É preciso deixar claro que as empresas também, elas não podem dar reajustes de salários sem que o órgão gestor, o Estado e o município, eles autorizem esse aumento. O artigo 624 da CLT, ele é claro. Por isso que, quando se vai para a negociação, não vai só as empresas de transporte, vão as empresas de transporte, o município e o Estado. Porque lá, eles têm que se manifestar sobre esse reajuste. Quando falo assim, empresários e trabalhadores estão fazendo greve. Não estão, porque quem tem que decidir é o município ou o Estado. Quanto é o aumento que é permitido? É 8%, é 5%, é 10%? Nós vamos lá para homologar isso. Se o município e o Estado silencia, nós não podemos, por exemplo, dar um reajuste de 20% para motorista. Porque se a gente fizer isso, a tarifa vai subir para R$10. Seria muito cômodo que empregados e empregadores fizessem um acordo para subir o salário, para subir a tarifa. Mas não é assim que funciona.
Então, tem que ler o artigo 624 sobre isso. Sobre ainda o Ministério Público, a gente já prestou as informações. São 223 ônibus novos, comprados entre os anos de 2022, 2023 e 2024. 223. Esses ônibus estão com as prestações em andamento. Por isso, a crise séria em algumas empresas que estão começando a paralisar suas atividades, porque ou ela paga a prestação do ônibus, ou ela paga o salário, porque a tarifa não está correta, não está certa. E aí o sistema está entrando mesmo em colapso. O Coatrac, por exemplo, o bairro do Coatrac, está ficando sem ônibus há vários dias. E as entidades, os órgãos gestores estão silenciados. Houve uma audiência na Câmara também, o município não compareceu, a audiência também junto ao consumidor, ele compareceu, mas não se manifestou absolutamente sobre nada. Então, as autoridades responsáveis pela garantia constitucional do transporte, que é a Justiça e o Ministério Público, eles já estão intervindo para tentar solucionar o problema. Certo. Benedito, a gente vai precisar de mais tempo, né, para trazer mais informações, enfim, desenvolver, enfim, eu conto com você novamente, né, aqui, para a gente continuar também essas discussões, claro, né, para trazer alguma luz para um futuro, né, para a gente sair, como eu estava dizendo ontem, né, um trocadilho, é uma luz no fim do túnel, né, que esse túnel aqui está uma coisa complicada. Eu acabei de conversar aqui com o diretor jurídico do SET, o Sindicato das Empresas de Transporte de São Luís, Benedito Mamed. Benedito, muito obrigado pelas informações e pela presença aqui com a gente, viu? Obrigado, Adalberto, e aos seus ouvintes todos. Bom dia. Maravilha, bom dia. E assim a gente finaliza, Mayra Nogueira, o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Assuma agora, a sessão das 8, muita música boa. Claro, tem Rádio Ciência. Até amanhã. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. 8h08. Pesquisa da UFMA investiga as afasias na perspectiva da filosofia e da psicologia. Você sabe o que é ontologia? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta,